Mariana, Minas Gerais, 2011. Oh, faz tempo que eu fui para Mariana, hein? Muito legal a cidade lá. Um profissional observou em uma radiografia de molares inferiores do lado direito que o dente 46 apresentava tratamento odôntico com núcleo metálico para a coroa fixa. Verificou-se ainda rarefação óssea lateral da raiz que apresentava o núcleo metálico. Qual o provável diagnóstico desse caso e qual deve ser o procedimento do cirurgião dentista? Então vamos lá. O que nós temos aqui, pessoal? O dente 46, que está com tratamento de canal e com o núcleo metálico fundido, ali, o núcleo para coroa fixa, certo? E nós temos uma rarefação óssea na lateral da raiz, certo? Então ele tem uma rarefação óssea na lateral da raiz. Qual que é o nosso diagnóstico e qual o procedimento? Então vejam, quando a gente tem uma rarefação óssea, quer dizer que eu estou tendo proliferação bacteriana naquele local. Então, toda rarefação óssea, a gente vai falar isso lá na nossa segunda aula, é uma situação que eu tenho que prestar muita atenção, porque ela está me mostrando que eu tenho proliferação de bactérias ali naquele ponto, certo? E aí eu tenho que descobrir por que está tendo aquela proliferação de bactérias, porque está tendo aquela contaminação naquele local, beleza? E aí, olha só que interessante. Quando a gente tem essa rarefação óssea, ela por vezes pode nos indicar um canal acessório ou até mesmo uma fratura dessa raiz. Nesse caso aqui, a banca já está nos indicando que é uma fratura de raiz, tá? Só que aí ele tem dois tipos de fratura: a fratura longitudinal e a fratura transversal. Quando a gente fala de fratura transversal, eu estou falando da fratura nesse sentido aqui, ó, perpendicular ao longo eixo do dente. Quando eu falar de uma longitudinal, eu estou falando de uma fratura que está acompanhando o longo eixo do dente. E aí, olha só que interessante, pessoal. Quando a gente tiver isso, uma das possibilidades que a gente tem para conseguir saber o que está acontecendo é eu fazer a técnica periapical com um deslocamento do ângulo horizontal, que aí seria a técnica de Clark, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Técnica de Clark, pessoal, é a técnica utilizada para a gente poder fazer o deslocamento no ângulo horizontal, nunca no vertical, tá bom? Então, todas essas opções aqui que ele deu, ó, de mudar a angulação vertical, esquece, tá bom? Esquece. Só que aí vem uma situação bem interessante, porque, ó, vou mostrar umas imagens para vocês. Vocês estão vendo esse caso aqui, ó? Esse caso é bem claro. Então, aqui no caso é um pré-molar, mas percebam que ele tem uma fratura na longitudinal dele. Estão vendo? Só que percebam que aqui eu tenho uma angulação e aqui eu mudei um pouco para mesial, ou seja, eu fiz uma alteração do meu ângulo horizontal, a técnica de Clark. E aí a gente consegue ver, ó, que ele tem uma rarefação óssea na região lateral da raiz e não na região periapical. Porque se ele tivesse colocado para a gente que era na região periapical, a gente podia pensar que fosse uma lesão. Mas nesse caso aqui em questão, ele está falando de uma rarefação na região lateral da raiz. Tudo bem? E aí a gente tem essa situação aqui dessa imagem. Essa imagem não é a imagem da prova, tá, pessoal? Mas é uma imagem que eu consegui na internet que nos elenca muito bem isso, tá? Eita, pessoal. Deu ruim aqui na imagem, peraí. Deixa eu só ver uma coisa. Deu ruim na imagem, peraí. Deixa eu só interromper rapidinho e trocar esse negocinho aqui na imagem para vocês, para ficar mais fácil da gente conseguir ver as outras imagens, porque senão a gente vai ficar vendo só essa daí mesmo. Então já falamos sobre essa imagem, certo? Agora olha só que interessante. Isso daqui é uma tomografia, mas só para vocês entenderem como que funciona. Vocês conseguem ver que aqui tem um canal acessório? Então, ó, o conduto principal que estaria aqui e aqui um canal acessório. Olha como tem um aumento do espaço pericementário aqui, certo? E olha só numa situação de uma fratura. Olha como eu tenho um aumento dessa rarefação aqui, como eu tenho uma rarefação aqui. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, pessoal,
A alternativa correta é a A, uma fratura longitudinal, devendo realizar radiografias periapicais, mudando a angulação horizontal. Agora, pessoal, temos uma situação bem interessante, que é assim: pode ser uma fratura transversal, tá? Então pode ser uma fratura também ali no longo eixo, perpendicular ao longo eixo, certo? Por que que tem essa diferença da longitudinal para a transversal? Porque como a gente observou bem ali na radiografia, a gente tem específico uma rarefação lateral ali, quando eu tenho um canal acessório ou uma fratura na longitudinal. Mas se fosse na transversal, também teria essa fratura. Então, nesse caso aqui, pessoal, tanto a A quanto a B podem ser consideradas corretas. Eu só vou considerar isso daqui correto, apenas a A, se eu tiver essa imagem, certo? Agora, uma coisa importante que a gente deve levar em consideração, que eu estava vendo agora, e aí pode ser por isso que a gente mude um pouquinho o nosso parecer. Eu não estou falando de um núcleo metálico fundido, ele não acompanha a anatomia do conduto. Então, se ele acompanha a anatomia do conduto, a fratura só vai ser acompanhando esse conduto, ou seja, na longitudinal. Só seria na transversal, agora faz sentido, agora eu entendi. Só seria na transversal se fosse um pino pré-fabricado, porque daí ele termina retinho, consegue entender? E aí a dissipação de carga dele se daria nesse sentido. Agora faz sentido, professor Paulo, parabéns. Acabo de entender. Como disse um aluno para mim um dia desses, estamos aprendendo juntos. E estamos mesmo. Então vejam só que interessante. Por ser um núcleo metálico fundido, pessoal, nós vamos ter essa situação de fratura na longitudinal. Se ele tivesse colocado para a gente aqui que é um pino pré-fabricado, aí poderia ser uma fratura na transversal. Tudo bem? Mas percebam, a troca de angulação tem que ser no sentido horizontal, não pode ser no vertical. No vertical não vai ter diferença nenhuma. Tudo bem, pessoal? Beleza? Um pouco confuso, mas a gente conseguiu se achar no meio aí. Beleza? A concordância verbal é permitida com o verbo no plural ou no singular em. Então, a mesma coisa, ele quer aquela concordância que pode ser utilizada tanto no plural quanto no singular. Então, você vai procurar o quê? Um resumitivo, não, um partitivo. Então, grande parte dos convidados chegou ou chegaram. Por quê? Se você colocar chegou, ele vai concordar com grande parte. Grande parte chegou. Se você colocar com convidados, você vai concordar com o chegaram. Depende de quem você vai colocar. Já aqui, na letra A, não foram eles que fizeram o trabalho. Então, eles fizeram. Então, não posso deixar o fez, porque não vai concordar no número, né? Aqui não concorda, porque é plural. Eles, então o verbo deve estar no plural. Mais de um candidato foi aprovado. Professora, mas mais de um são dois? Só que mais de um está concordando o verbo no singular com esse numeral, um. Agora, só irá para o plural se você tiver o mais de um repetitivo ou reciprocidade. Por exemplo, mais de um aluno, vírgula, mais de um professor, vírgula, mais de um coordenador foram à excursão. Aí sim, porque repetiu a expressão mais de um. Ou mais de um aluno agrediram-se, porque tem ideia de reciprocidade. Agrediu e foi agredido. Aí ficaria no plural. Caso contrário, o mais de um aqui, embora tenha o sentido
de algo que a gente sabe que mais de um podem ser 2, 3, ele fica no singular. E cerca de 100 pessoas fugiram, porque concordou com o numeral aqui. Cerca de, então concordou com o numeral aqui. Cerca de concorda, né? Perto de vai concordar com o numeral. Então o verbo fica no plural. Aqui, permite-se mais de uma concordância do verbo em, então a gente sabe que ele gosta quando tem esse algo de permitir mais de uma concordância. Então, ele não, ela, a banca. E aí, então, a gente sabe que vai ter o quê? Que você memorizar nas concordâncias essa que tem mais de uma, para poder tentar, né, já acertar a questão. Mas tem que saber as outras? Tem, só que essa daqui você vai já saber, certo? Então, aí a gente vai colocar aqui, permite-se mais de uma concordância, a maioria das pessoas, a partitiva, ou concordando com a maioria, que é o quer, ou concordando com as pessoas, que é o querem. A maioria das pessoas quer ou querem salário de chefe no primeiro dia. Fomos nós que fizemos os personagens da revista, então esse fizemos está concordando com o nós, né? Em número e pessoa, plural, e nós fizemos. Mais de um candidato estudou. Olha aqui, de novo, mais de um candidato está concordando com o numeral 1, por isso que estudou. Agora, mais de 2 candidatos estudaram. Aí sim, mais de um candidato, mais de um professor, mais de um. Aí repetiu a expressão mais de um, vai pluralizar. E qual de vós saiu mais cedo? Ok? E está concordando aqui com o qual de vós saiu. Ok? Então, aqui está concordando com o qual. Sobre o esquema padrão de profilaxia antimicrobiana para endocardite bacteriana, associe a coluna B de acordo com a coluna A. Então, na coluna A, a gente tem 1 oral em criança, 2 parenteral adulto, 3 oral adulto e 4 parenteral criança. Na coluna B, a gente tem, na primeira linha, amoxicilina 2 gramas, 1 hora antes do procedimento. Na segunda linha, ampicilina 2 gramas, intramuscular ou intravenosa, 30 minutos antes do procedimento. Amoxicilina 50 miligramas por quilo, 1 hora antes do procedimento. E ampicilina 50 miligramas por quilo, intramuscular ou intravenosa, 30 minutos antes do procedimento. Ou seja, de cara a gente já sabe que quando a gente está falando de miligramas por quilo, isso é para criança. Né? Já fica a dica se cair uma questão dessa. Se tiver lá miligramas por quilo, opa, criança. Né? Então vejam, aqui ele coloca, ó, amoxicilina 2 gramas, 1 hora antes. A amoxicilina 2 gramas é o quê? É no adulto. Ó, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3. É no adulto. Amoxicilina 2 gramas via oral 1 hora antes do procedimento. Né? Aí ele continua, ó. A ampicilina 2 gramas intramuscular ou intravenosa 30 minutos antes do procedimento. Ou seja, aqui é parenteral, não é via oral. Parenteral no adulto. Então tá aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, número 2. Seguindo aqui, ó, parenteral adulto. Aí seguindo aqui, amoxicilina, opa, por quilo criança, hein? Amoxicilina 50 miligramas por quilo, 1 hora antes do procedimento. Isso aqui é via oral, se é 1 hora antes, via oral. Via oral na criança, portanto, número 1. Aqui, ó, número 1. E por fim,
Ampicilina, 50 miligramas por quilo, intramuscular ou intravenosa, portanto, é criança e é parenteral. Então não tem erro essa questão, né? Então aqui você vai colocar o número 4. Então reparem, vamos supor que caia uma questão dessa na prova. Mesmo se você comeu bola, você não estudou antibiótico, não estudou profilaxia para endocardite, esqueceu, sei lá, mesmo sem estudar, você vai descartando, você vai percebendo, porque assim, quando ele coloca via parenteral, significa dizer aqui nesse contexto que é intramuscular ou intravenosa. Outra dica que eu deixo para vocês aqui, via parenteral, a droga demora menos tempo para atingir a circulação sistêmica. Via parenteral, a latência é sempre mais curta, sempre 30 minutos. Via oral é sempre 1 hora, quando a gente fala de profilaxia antibiótica. Então, mesmo você ali não sabendo exatamente esse assunto, comeu bola, não estudou direito essa parte, é uma questão que você consegue desenrolar, vai eliminando, vai associando, você consegue desenrolar, né? Sabe-se que a superdosagem de anestésicos locais podem trazer transtornos tanto para o dente quanto para o paciente. Analise as assertivas. Lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil, 8 tubetes. MEP 2% com adrenalina 1 para 200 mil, 8 tubetes. BUP 0,5% com adrenalina 1 para 20 mil, 10 tubetes. Lidocaína 2% com adrenalina 1 para 50 mil, 6 tubetes. Marque a alternativa correta com relação ao limite de tubetes para cada tipo de anestésico utilizado em um paciente de 70 quilos. 70 quilos aí é a média para a qual esses estudos de dose são feitos, tanto de medicamento quanto de anestésico local, e é uma questão informativa, tá? Todas essas afirmações estão corretas. Então, a resposta certa dessa questão é a letra B. Todas as assertivas estão corretas. O limite máximo para um paciente de 70 quilos de lido 2% com adrenalina 1 para 100 mil é de 8 tubetes. A MEP 2% com adrenalina 1 para 200 mil também é de 8 tubetes. A BUP 0,5 com adrenalina 1 para 20 mil é realmente de 10 tubetes o limite. E a lidocaína 2% com adrenalina, no caso de 1 para 50 mil, que é a adrenalina mais concentrada, é de somente 6 tubetes. Com relação à anestesia intrapulpar, pode-se dizer que se deve usar agulha com calibre de 30. Calibre de 30 é uma agulha mais grossa ou mais fina que a calibre 27, tá? A agulha 30 é uma agulha mais fina, tá? Quanto maior o número, menor o calibre. Injetar a solução lentamente, sem pressão, se fizer isso, o paciente vai reclamar bastante, porque dói muito. Utilizar essa técnica para realizar preparo cavitário, a gente não vai fazer anestesia intrapulpar em ninguém para realizar apenas preparo cavitário. Injetar a solução anestésica sob pressão. A ideia é, de fato, nesse caso, injetar sob pressão para que o paciente sinta o mínimo de desconforto possível de uma vez. Então, o anestésico vai penetrar na polpa sob pressão, deixando a área anestesiada sem maiores problemas. Então, injetar a solução sob pressão, resposta correta. Professor, mas por que eu não posso usar uma agulha muito fina? O risco de fraturar uma agulha numa anestesia intrapulpar aumenta, então não pode se utilizar uma agulha fina demais, porque pode quebrar dentro do canal, né, mandibular, do canal endodôntico. Aí. Então, uma agulha de calibre 30 não é a preferível. Então, a resposta correta, a letra D, injetar a solução sobre ou sob pressão. A responsabilidade patrimonial do Estado é constitucionalmente consagrada. Para seu nascimento, é pressuposto obrigatório. Percebe? O que é obrigatório para que haja a característica do dano, da responsabilidade, certo? Eu tenho que ter o dano, tem que ter o nexo
e tem que ter o fato, né? E o fato faz com que o agente haja na qualidade de agente, certo? Então, a resposta aí seria qual? Essa 7. Então, eu tenho que ter o fato, o dano. Então, nesse caso, o pressuposto obrigatório é a existência de dano, né? Causada a terceiro decorrente de conduta do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Então, a resposta seria a letra B, né? Letra B. Durante o exame clínico periodontal, é um indicador de atividade de doença periodontal. Então, vamos lá, vamos tentar entender que ele está falando atividade de doença periodontal, dá a entender que isso aqui seria uma periodontite. Apesar que doença periodontal eu posso considerar como gengivite, como periodontite. Perda ativa de inserção e osso alveolar. Durante o exame clínico, é um indicador dessa atividade. Como é que eu vou ver essa perda? Eu vou ver avaliando meu nível de inserção, com a sondagem. Sangramento, a sondagem, ele é um parâmetro de indicador de atividade de doença. Então, esses dois aqui estariam certos. O nível de inserção clínica. Então, aqui, o nível de inserção clínica é atividade de doença, não, né? Ele avalia aquilo que ocorreu, qual que é a inserção que tem ali. Mas isso não quer dizer, você vê que a pergunta é atividade, consistência e textura. Isso não quer dizer necessariamente que você vai avaliar a atividade da doença periodontal por meio de uma consistência. Bom, o que, levando em consideração que essa doença periodontal está mais ligada à questão periodontite, é a perda ativa, né? Atividade ativa de inserção e osso alveolar. Por que poderia confundir um pouquinho com sangramento à sondagem? Porque, assim, sangramento denota atividade de doença, tá? Mas mais ligada à questão da parte de gengivite, tá? E o que está mais, assim, contundente é a letra A, ok? Uma pergunta assim, um pouco confusa até, tá? Mas, pelo bom senso, a resposta seria perda ativa de inserção e osso alveolar. São manifestações clínicas e radiológicas de contato prematuro patogênico. Contato prematuro patogênico, ou seja, uma interferência oclusal que esteja levando a alguma situação de doença, exceto reabsorção radicular, pode ser uma manifestação radiológica. Bruxismo, sim, é uma manifestação clínica. Faceta de desgaste, sim. Ausência de mobilidade dentária? Não, é a presença, né, de mobilidade dentária. Então, exceto seria, está errado aqui, seria, isso não é uma manifestação clínica de um contato prematuro patogênico, e sim o contrário, né, a presença de mobilidade dentária.